Obrigada, presidente, senadora Ana Amélia. Quero também cumprimentá-lo, senador Jardim Barbalho, pelo seu posicionamento e pronunciamento, dizer que é recíproca a admiração e o respeito. Vossa Excelência tem tido posicionamentos muito equilibrados, de forma muito clara, que tem ajudado muito essa casa a ter rumos e saber por onde a gente pode caminhar melhor para exatamente não ferir direitos da população e também não decepcionar a opinião pública que confia tanto que nós possamos dar resultados. E dizer a Vossa Excelência que eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Penso que nós devemos, de fato, ter o direito de devolver à Casa que analisa antes as MPs as alterações que não são atinentes ao objeto dessa medida provisória. Entretanto, nós não podemos devolver a medida provisória inteira. Eu lembro até que o presidente Renan havia falado da possibilidade de vermos, eu não sei se um projeto de lei, uma alteração no regimento, em que proporcionasse ao Senado, ao ter que devolver matéria estranha, poder fazê-lo sem derrubar a medida provisória, que muitas vezes ela é necessária e importante para aquele momento, como nós estamos vivenciando agora nesse período de ajustes. E eu também lamento muito as decisões da Câmara, porque, na realidade, nós estamos fazendo um esforço de ajuste fiscal muito grande. E o que nós estamos recebendo da Câmara dos Deputados é, na realidade, uma retirada das medidas que proporcionam esse ajuste. Então, eu temo que, no final das contas, a gente não consiga ter o volume de ajuste necessário para fazer o equilíbrio das contas públicas. E aí não adianta dizer que o governo não está com responsabilidade. Nós, do Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, também tem essa responsabilidade. Aliás, Vossa Excelência hoje fala muito bem, se não me engano, no jornal O Globo, em notas políticas, exatamente sobre isso, a importância de nós atentarmos para esse momento, de termos responsabilidade política, sob pena de a gente comprometer o futuro do Brasil. Então, agradeço as palavras de Vossa Excelência. Muito obrigada. Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, eu venho nessa tribuna, na tarde de hoje, externar a minha enorme preocupação, senhora Presidenta, com o anúncio recente do Banco HSBC de que pretende encerrar suas atividades no Brasil. Como paranaense e curitibana, me preocupa ainda mais o fato de que a sede administrativa dessa instituição, senador Cristóvão, está localizada em Curitiba, capital do meu estado, e a saída dessa instituição do país pode representar para a economia, e sobretudo para a economia paranaense e para a empregabilidade curitibana, um grande baque. O fato é que no último dia 9, o Banco Britânico HSBC anunciou que pretende vender seus ativos no Brasil e na Turquia. Temos que lembrar que o HSBC é o banco comprador, através do PROER, de incentivos do PROER, do Bamerindos, um banco genuinamente paranaense. Inclusive, o seu presidente da família fundadora foi também senador, foi ministro de Estado, e o Bamerindos estava com dificuldades e, através daquele programa de reestruturação do sistema bancário, o HSBC pôde comprar o Bamerindos, inclusive por um valor muito baixo, muito irrisório, e achamos que foi importante naquela época. O banco instalou sua sede em Curitiba, permaneceu lá, e agora é com muita preocupação que nós acompanhamos essa notícia. A imprensa diz que a decisão faz parte do plano de reestruturação da instituição, que quer reduzir os seus ativos em 25%, gerando assim uma economia de 5 bilhões de dólares e um retorno sobre o patrimônio líquido de mais de 10% até 2017. O banco informou que cortará 50 mil postos de trabalho, sendo a metade deles exatamente nas filiais do Brasil e da Turquia, e a outra metade em outras agências espalhadas pelo mundo. No território brasileiro, senadora Ana Amélia, o banco tem 853 agências, 21.479 funcionários, sendo que alguns deles trabalham no Brasil para outras agências da América Latina. No estado do Paraná, o banco emprega 11 mil trabalhadores. 11 mil trabalhadores. Em Curitiba, só em Curitiba, são 7 mil trabalhadores.
E, novamente, segundo informações publicadas na mídia, a instituição explicou a investidores que a saída do mercado brasileiro ocorre porque, para ser um dos 3 maiores bancos no país, teria de multiplicar o total de ativos por 6. O outro argumento apresentado refere-se às exportações, que no Brasil são comparativamente menores que em outros mercados e que a casa seguirá com as portas abertas. Independente das razões mercadológicas da empresa, é absolutamente fundamental que este processo de venda ou transferência de ativos seja acompanhado de perto pelas autoridades nacionais, no sentido de buscar assegurar a máxima manutenção dos empregos nos locais em que se encontram. Eu registro, inclusive, a casa que recebi correspondência assinada pelo presidente dos empregados em estabelecimentos bancários e funcionários de Curitiba, Elias Jordão, e pelo presidente da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Creches do Paraná, senhor Júnior César Dias, Crédito, e pelo presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que demonstra de forma evidente e adequada, a meu juízo, o temor de todas essas entidades em relação a este processo, e ainda pleiteia exatamente o acompanhamento atento do governo desta transação financeira, considerando, além dos interesses empresariais do banco, a questão do emprego e o impacto no sistema financeiro nacional. Nessa correspondência, também é feito um alerta que me parece apropriado acerca da inevitável concentração da prestação de serviços bancários prestados à população em nosso país. Segundo a própria FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, nas palavras do seu presidente Murilo Portugal, publicadas em matéria do jornal Gazeta do Povo, lá do meu estado, da última segunda-feira, em se tratando da compra a ocorrer por parte de instituições nacionais entre os 5 maiores bancos brasileiros, 69% dos ativos do Sistema Nacional estarão concentrados entre essas instituições. Algo que, sem dúvida, merece muita atenção por parte do CAD e por parte do Banco Central. Aliás, aproveito para, desde já, sugerir ao CAD e dizer que teremos uma audiência com o presidente do CAD, Dr. Vinícius, na próxima terça-feira, com representantes da Prefeitura de Curitiba, Associação Comercial do Paraná, os bancários, exatamente para falar deste tema, para atentá-lo e para que o CAD esteja preparado para acompanhar essa eventual operação. Ainda não tem nada formalizado, mas, se possível, tem que levar em consideração aspectos sociais, além da análise puramente econômica. Eu quero me associar, então, desta forma, às preocupações e alertas que me foram apresentados, lembrando, como disse inicialmente, que o HSBC chegou ao Brasil em 1997, numa operação facilitada pelo governo federal, envolvendo Bamirindos, quando se deu um grande aporte de recursos através do PROER, Plano de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro, e que, ao longo destes 18 anos, depois de ter obtido mais de 15 bilhões de lucros, pode simplesmente deixar a cidade de Curitiba e o estado do Paraná com um imenso vazio em sua economia e de milhares de demissões. É muito grave isso, senadora Ana Amélia, porque não é possível que um banco trate desta forma a sexta economia mundial. Não é possível. Há algo que tem que ser explicado ao Brasil. Não pode entrar aqui há 18 anos, pegar recursos do PROER, recursos que foram financiados baratos pelo Banco Central. Aliás, o Banco Central ficou com toda a parte podre do Bamirindos. O HSBC assumiu a parte boa por um valor irrisório. Teve 15 bilhões em lucro e agora vai embora, sem deixar nada. Quero dizer a Vossa Excelência que nós temos, por exemplo, em Curitiba, onde tem as sedes, principalmente administrativas do HSBC, verdadeiras ações de comércio, serviço, que se estruturaram em razão do banco. O que esses restaurantes, essas lojas, esses serviços vão fazer? Fechar suas portas? Então, nós não estamos falando apenas de 7 mil empregos relativos e que são diretamente proporcionados pelo HSBC.
ABC. Nós estamos falando de milhares de outros empregos que são proporcionados pelo comércio, pelos serviços, por outras ações que empregam a nossa gente. Por isso, nós não podemos aceitar. Por isso que nós teremos audiência com o Dr. Vinícius no CAD, por isso que nós teremos uma audiência com o presidente Tombini na quarta-feira, presidente do Banco Central, e por isso que falaremos também com o senador Renan. Se for necessário, nós faremos uma comissão para ir até Londres falar com o presidente mundial do banco. Eles não podem deixar o Brasil como se estivessem deixando uma colônia de férias. Isso aqui é um país que colaborou para esse banco. E eles têm que explicar também os problemas em que estão envolvidos, que inclusive essa casa tem uma CPI que está acompanhando. Então, quero deixar isso registrado, senadora Ana Amélia, porque considero da mais a maior gravidade para a questão da economia da minha cidade, da capital do nosso estado, Curitiba, no Paraná. Eu espero, sinceramente, que a gente possa remediar esse processo e possamos salvar os empregos da população que está ligada ao HSBC. Outro tema que me traz à tribuna corresponde à entrega nesta semana, senhora presidenta, pelo governo federal, através do programa Caminho da Escola, de 20 ônibus ao estado do Paraná, para servir as escolas rurais. Vossa Excelência também deve ter escolas rurais lá no Rio Grande do Sul. No Paraná, nós temos várias e elas fazem a diferença na vida da comunidade rural. Formam os filhos, os meninos, as meninas, dão condições para que eles possam desenvolver a agricultura, principalmente a agricultura familiar, com maior qualificação. E é importante realmente registrar e destacar esse feito através de um programa do governo federal, porque, por mais incrível que possa parecer, em meu estado tem um péssimo costume de alguns gestores tentarem se apropriar integralmente das realizações que não são suas. O programa Caminho na Escola foi criado exatamente com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando por meio do transporte diário o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica, da zona rural, das redes estaduais e municipais. O programa também visa a padronização dos veículos de transporte escolar, a redução dos preços dos veículos e o aumento da transparência nessas aquisições. Eu estou fazendo esse pronunciamento, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que tem uma militância na área educacional, exatamente porque foram entregues os 20 ônibus, acho que é importante, uma parceria com o governo do estado do Paraná. O governador Beto Richa fez essa entrega na frente do Palácio Iguaçu, fez apenas com o governo do estado, sequer convidou alguém do MEC para participar, mas até aí tudo bem, nós podemos relevar, mas fez um discurso que, apesar da crise econômica e financeira nacional, ele estava cumprindo com a sua obrigação em relação à educação e fornecendo veículo escolar. O que dizer de um governador que mente disso? Não pode ser um governador sério. Aliás, fez o que fez com a educação exatamente porque mente, engana as pessoas. Então, eu só quero lamentar. Não estaria nessa tribuna aqui reclamando se o governador tivesse dito pelo menos uma palavra. Isso aqui é parceria com o governo federal. Não precisava falar em nome da presidenta Dilma, não precisava falar em nome de ninguém, nem chamar ninguém. Apenas dizer, olha, nós estamos entregando esses 20 veículos, é um esforço do governo do estado e uma parceria com o governo federal. Acho que fica mais bonito para o estado do Paraná e mais bonito para ele também, porque uma pessoa que mente numa situação dessas, numa questão dessas, tão pequena, imagine o que é capaz de fazer numa situação maior. Aliás, nós já vimos recentemente o que aconteceu no dia 29 de abril no Paraná. Concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Cristóvão. Senadora Gleisi, eu não vou tocar no assunto do Paraná, nem do HSBC, mas sobre o que foi aprovado ontem na Câmara relacionado aos aposentados. Eu também quero aqui manifestar a minha insatisfação em ver uma votação que, por um lado, quebra a possibilidade do ajuste que está sendo necessário. Por outro lado, a ideia de um reajuste maior para quem tem um salário mínimo é exatamente tentar diminuir a desigualdade de renda. É claro que a gente deve começar reduzindo a desigualdade de quem está lá em cima e não de quem tem 3 salários mínimos para 1. Mas, enquanto não se faz isso lá de cima, que eu vivo brigando aqui,
e que eu acho que o único jeito é no dia que o filho do bem pobre, de um salário mínimo, estudar na mesma escola do filho do bem rico, de 100 salário mínimo. Mas eu creio que, nesse momento, fazer o reajuste igual para todos os níveis de renda não vai a favor da distribuição de renda e vai penalizar os próprios trabalhadores de um salário mínimo quando a falta de um ajuste levar à inflação crescente. As pessoas esquecem isso, esquecem que dar aumento de salários sem substância leva a mentir, porque a inflação vai comer tudo. Então, eu espero que aqui a gente possa ter uma discussão séria para não aprovar medidas que aparentemente são benéficas, mas que lá na frente vai cobrar o alto preço por causa da inflação. Agora, eu não posso deixar, embora eu estava aqui querendo me controlar até pelo carinho com a senhora dizer, que esse ajuste é necessário, mas um dia a gente vai ter que fazer aqui uma análise de o que é que causou isso. Quais foram as decisões tomadas ao longo de 2013 e 2014 que provocaram o desajuste que leva ao ajuste? Porque só há necessidade de ajuste quando há um desajuste. A gente tem que explorar isso aqui. O desajuste foi causado por causa da crise internacional, fez com que a presidente Dilma preferisse gastar mais do que era possível para evitar a importação da crise no desemprego? Poderia até ser esse o argumento, vamos discutir. Pode até ser, eu não descarto que seja isso. Eu não descarto que seria pior se não tivesse havido o desajuste monetário, porque teria havido um desajuste social. Pode até ser, mas eu acho que está na hora de discutir isso com profundidade, até para evitar que se repita isso daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Mas o fato é que hoje há necessidade de um ajuste. E a decisão da Câmara ontem vai contra essa necessidade da sociedade brasileira, não é do governo. O ajuste não é uma necessidade do governo, é uma necessidade do Brasil. Eu acho que provocada por decisões tomadas pelo governo nos últimos 2 anos. Mas o problema hoje é de todos nós, e nós não podemos ser irresponsáveis e fechar os olhos. Nesse sentido, eu espero que, quando chegue aqui o que foi aprovado na Câmara, a gente analise com mais cuidado, com responsabilidade e vote pensando nas consequências, também negativas, de uma decisão que parece positiva, que é aumentar igualmente o pagamento das aposentadorias. Eu digo desigualmente, por um lado, porque não desconcentra a renda, já que aumenta tudo igual. Daqui a pouco vão querer que aumentar o nosso salário de senadores com a mesma taxa do aumento do salário mínimo. Não duvido que vai ter gente propondo isso. Aliás, não sei como ninguém propôs isso na Câmara, que fosse todos os salários outra vez ajustados por um índice geral que mantenha a mesma desigualdade. E, ao mesmo tempo, que gera um déficit que pode trazer consequências muito nocivas para a estabilidade monetária que o Brasil precisa. Agradeço a parte, senador Cristóvão, e lhe digo que, embora possamos ter visões diferentes sobre a questão da economia, mas concordo plenamente com Vossa Excelência que nós temos que fazer esse debate. E concordo plenamente com Vossa Excelência em relação ao ajuste. Às vezes, medidas que parecem benéficas e fáceis não são sustentadas ao longo prazo. É muito fácil fazer um discurso bonito e que agrada no imediato, mas é muito difícil depois você corrigir o rumo de uma medida tomada nessas circunstâncias. Então, espero também que o Senado tenha mais do que a responsabilidade, tem demonstrado que tenha tempo de fazer os ajustes que precisam. E eu queria, senadora Ana Amélia, aproveitar, pedir de Vossa Excelência mais 2 minutos para encerrar, mas queria trazer uma notícia que eu acho que é positiva e que já é, senador Cristóvão, consequência das medidas de ajuste, como disse Vossa Excelência, que o Brasil precisa. O jornal o Globo traz hoje uma matéria: Brasil sobe em ranking de investimento estrangeiro, onde se vê a obrigatoriedade, o próprio jornal, de explicar que houve um recuo, sim, nos investimentos estrangeiros de 2,3% entre 2013 e 2014, por causa da influência dos recursos direcionados para o setor primário, setor da agricultura, queda mais do que previsível com a queda generalizada dos preços das commodities que nós tivemos, minerais nos principais mercados do mundo. Acrescentando senões para derrubar outra desinformação que circula na mídia há meses, a queda de investimentos, a reportagem diz:
apesar da queda de 2,3%, a posição do país, do Brasil, no ranking das nações que mais recebem recursos do exterior foi da 7ª para a 6ª, ou seja, nós avançamos. Isso porque a queda brasileira foi bem menor que a média de 14,4% da América Latina e que a própria média mundial, que despencou 16,3%. para o valor de 1.230 bilhões de reais, segundo a UNCTAD. Resumo da ópera: o Brasil está muito bem na foto como destino seguro de investimentos em produção, apesar do pessimismo renovado todos os dias na imprensa e por muitos setores aqui no Congresso e de parte do empresariado nacional, que hoje está sendo reforçado pelos indicadores nas compras de máquinas e no pessimismo. O que eu quero dizer com isso? Esse indicador de investimento estrangeiro em produção é um dos indicadores melhores que nós temos para aferir a respeitabilidade do Brasil. Ou seja, o Brasil está recuperando sua credibilidade, fazendo o ajuste que precisa fazer, e eu não tenho dúvidas que a partir do final deste ano, início do ano que vem, nós estaremos em condições de ter já a economia num crescimento melhor. E, para finalizar, hoje eu fiz aqui um pot-pourri de assuntos, mas eu não posso deixar também de ler da tribuna do Senado uma nota à imprensa feita pelo ex-presidente Lula, pelo escritório do ex-presidente Lula, que foi divulgada há pouco. E eu queria ler para deixar essa nota registrada pela gravidade do assunto que ela trata e para que a gente possa evitar que isso fique acontecendo no Brasil. Isso desmerece a nossa democracia, desmerece as nossas instâncias políticas, desmerece as nossas instâncias judiciais. Esclarecemos, São Paulo, 25 de junho de 2015. Esclarecemos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não entrou com pedido de habeas corpus impetrado em Curitiba no dia 24 de junho de 2015. Lembramos que esse tipo de ação pode ser feito por qualquer cidadão. Fomos informados pela imprensa da existência do habeas corpus e não sabemos no momento se esse ato foi feito por algum provocador para gerar um factoide. O ex-presidente já instruiu seus advogados para que ingressem nos autos e requeiram expressamente o não conhecimento do habeas corpus. Estranhamos que a notícia tenha partido do Twitter e Facebook do senador Ronaldo Caiado. Assessoria de Imprensa do Instituto Lula. Muito obrigada, senhora presidente.